Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Oi de novo, né? Estamos aqui bem próximos. Obrigado por terem vindo. Primeiro. Obrigado, Valde, também por ter aceitado aí fazer esse papo, né? E a ideia aqui é a gente, né, esse é um ciclo de conversas que começa hoje com um prolongamento, assim, né, como uma expansão dessa conversa entre literatura e artes visuais, que já é a exposição, né, essa exposição que eu estou fazendo aqui. Também acho que é importante citar e agradecer, né, que só foi possível com o financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do Estado. E aí, isso tudo, né, assim, acho que a ideia aqui é sempre, a gente está num número bem reduzido, então a ideia é ser bem informal e, né, a gente pode conversar o máximo que der e tornar isso um papo mais solto, né. A ideia das conversas, assim, como está dizendo, né, assim, é expandir isso que já está colocado ali, né, assim, espalhado pela biblioteca como trabalhos visuais, né? E a gente poder falar um pouco sobre a história que está por trás disso, como é que isso começou, as motivações que envolvem esses trabalhos, né? E principalmente aqui, né, falando com o Baldi, sobre coisas mais voltadas para um cerne, assim, né, para um centro bem forte desses trabalhos, que é o livro do Calvino, do Ítalo Calvino, O Ser um Viajante numa Noite de Inverno, né? Então, assim, só também me apresentando para o senhor que ainda não me conhece. Eu sou Marcelo Ernesto, sou artista visual, né? Essa é a minha primeira exposição aqui em Porto Alegre. Eu também sou designer e ilustrador. E essa é a minha primeira exposição individual aqui em Porto Alegre, que é a continuação também de um trabalho que eu comecei no mestrado, né, no mestrado em Poéticas Visuais, aqui no Instituto de Artes da UFRGS. Sim. Muito obrigado, Marcelo, por me convidar. É um prazer aqui participar dessa conversa contigo. A gente que é amigo há muito tempo e geralmente não conversa sobre coisas sérias, né? E às vezes quando conversa sobre coisas sérias é no meio de coisas não sérias, né? Então, é um prazer aqui ter esse momento de 1 hora de coisas sérias e ininterruptas, né? Bom, é um prazer conversar contigo sobre a tua exposição, que eu acompanhei muito do processo, de como foi feito, né? Muito do processo do teu trabalho, desde que ele começou a ser um trabalho mais regular, né? E para falar disso com relação a um livro, que foi um livro que me marcou também, né? Me marcou de um jeito que eu nem tinha me dado conta, e comecei a me dar conta melhor agora que eu estou relendo ele justamente em virtude dessa conversa. Eu sou, então, né, para quem não sabe, eu sou escritor, professor de escrita criativa lá na faculdade de escrita criativa da PUC. O Amauri, que está lá, é meu aluno, né? A gente teve aula presencial ontem e eu fiz o convite à turma, né, para que viesse. O Mauri ia estar no lançamento aqui na Feira do Livro, no horário parecido, então passou aqui, né? Não vai poder ficar todo o tempo, porque tem que dar banho na filha de 2 anos, né? A gente sabe como é que é, a gente sabe muito como é que é, né? Eu tenho um filho de 4 anos, o Marcelo tem uma filha de 3, né? Quase 3, então, né? Tá todo mundo versado nisso, em dar banhos em crianças né? Crianças bem novas, tá? Tá bem. No verão o banho é imprescindível, né? Espero que todo mundo concorde. E mais fácil. O mais fácil. Exato. E, bom,
né? Banho à parte. É um prazer estar aqui e queria falar algumas coisas, quero te ouvir também, né? Mas quero antes falar desse livro, né? Brevemente falar sobre o livro, acho que é um bom começo, né, Marcelo? Eu vou te fazer a pergunta, tá? De como e por que esse livro, tá? Como esse livro surgiu, o que teve no livro que foi o gatilho, né? Para esse trabalho, né? Nem questões tanto de processo agora, mas questões de, tá, por que esse livro e quando você estava o livro, quando você estava lendo no livro, né, o que sugeriu no livro que haveria algo por trás dele, tá? Que pudesse construir um sentido a partir daquelas coisas que tu estavas lendo. A minha experiência com o livro eu li o livro para entrar no mestrado. Acho que eu falei ontem, né, Mauri, para vocês na aula. Eu li o livro para a prova de mestrado. Na bibliografia do mestrado, lá em 2011, esse era um livro obrigatório entre vários outros. Tinha o Modelos Falsos, que a gente falou esses dias, o Diário dos Modelos Falsos, uma série de outros livros que eu não lembro agora, que eu não vou lembrar agora, e tinha o Sim, um Viajante. E eu li o Sim, um Viajante e fiquei muito admirado com o livro, por uma série de questões, tem uma série de espertezas metalinguísticas, né? Metanarrativas, melhor dizendo, né? Um sentido de para quem não leu o livro, é difícil falar desses termos, mas um sentido de concisão muito estranho, porque o livro, ao mesmo tempo que é fragmentário, ele está toda hora se auto-recuperando. E a gente, né, e algo que tem em romances, percebam nos romances bons, uma coisa que a gente identifica nos romances bons é o que eu chamo, ninguém mais chama assim, de buraco de minhoca. Não é um conceito literário, não vamos dizer isso por aí. Se disserem, não digam que fui eu que disse. Que são esses momentos em que a gente nota algo no livro que já tinha notado antes, e de repente um recurso, um elemento que está na página 323 se liga automaticamente com algo que a gente viu na página 17 e a gente se lembra das coisas, né, sem fazer uma sequência lógica, né, e o livro ganha um sentido de concisão, de uma coisa só, né. Isso acontece geralmente com os livros bem planejados, né. E ele me impressionou muito por esse tipo de coisa, mas eu nunca tinha estudado regularmente escrita criativa, quer dizer, eu tinha feito algumas oficinas, mas nunca parado para pensar em escrita criativa como uma área mais institucional de ensino e de pesquisa. Então, várias coisas me passaram, muitas coisas eu admirei, mas várias coisas eu não percebi. E agora, né, tendo feito mestrado, tendo feito doutorado e sendo professor já há alguns anos de escrita criativa, eu me dei conta que esse livro, eu estou gostando muito mais agora na segunda leitura. Já tinha gostado porque me dei conta que esse livro, ele traz nele uma série de lições sobre escrita, lições acerca de convenções de gêneros literários, mas também lições acerca da posição de autor, posição de leitor. Quando eu falo autor, é a figura teórica, que significa autor e autora, tá? Quando eu falo leitor, é a figura teórica também, né? Então, a posição do autor, a posição do leitor, a estabilidade ou a proximidade das figuras de escritor e narrador, né? Bom, e uma série de outras questões relacionadas a ferramentas técnicas da narrativa, questões bem técnicas, que são assuntos que a gente aborda em escrita criativa. Então ele ficou um leque bem amplo, assim, e imagino que, assim como ele tenha me sugerido agora várias coisas novas, o Marcelo, que esteve num processo que eu imagino muito mais profundo com esse livro, porque, poxa, então ele leu, ele vai contar um pouco, ele teve uma relação obsessiva com o livro, né? Ele cavocou dentro desse livro e fez análises de caráter inclusive matemático, certo? Para dizer assim,
né, de pesquisa quantitativa dentro do livro, que é uma aproximação muito mais profunda do que a minha. Então eu imagino que ele deve ter encontrado muitas outras coisas, né? Então é isso, Marcelo. Eu queria saber, né, acho que podia falar sobre isso, né? Como aconteceu a possibilidade com esse livro e de repente como foi se aprofundando esse processo de pesquisa. Sim. Começou quando eu tinha feito a minha exposição anterior, né, que chamava de Reminiscências Futuras, e como o Baldi falou, a gente já tem uma relação extensa do tempo e intensa na amizade, né? Também envolvia, assim, acho que é engraçado a gente estar falando aqui, eu acho que isso também nunca te falei, né? Assim, diretamente, né? Mas assim, a outra série de trabalhos que envolviam os rinocerontes também tiveram assim, uma faísca num papo nosso, né? E talvez na real eu tenha tido o primeiro contato com o Ser um Viajante por causa da tua seleção lá também, agora pensando, te ouvindo, assim, né? Porque foi um livro que eu catei em alguma pasta que a gente, né, tava por aí e vou ler esse livro do Calvino. Mas, né, voltando um pouco, assim, eu estava lá, tinha feito essa exposição, que tinha sido uma individual em Caxias, que envolvia também uma série, assim, de métodos e restrições, digamos assim, né? Então eu tinha selecionado algumas fontes de imagens muito específicas, meu autorretrato, as imagens de rinocerontes, imagens que amigos me mandaram, e imagens que eu selecionava randomicamente num banco de imagens desses publicitários, né? Eu fiz exposição, trabalhei muito tempo em cima dela, assim, alguns anos só em cima desses desenhos, fazendo e refazendo essas, né, redesenhando e retrabalhando essas mesmas imagens. E aí eu fiz exposição e me deu aquele fartão, assim, né, de olhar e dizer, eu acho que daqui não sai mais nada. E aí eu comecei a fazer algumas outras iniciativas, assim, de toda sorte, né? Sem muito método e sem muito o trabalho andar para nenhum lado. Até que um dia eu estava lendo o livro do Calvino e já muito interessado e já muito movido por essa coisa, né, metalinguística e por esses elementos que aparecem e desaparecem, que o Baldi falou, né? Que a gente falou. Os buracos de minhoca 2021 Baldi, agora já citado sempre assim. E por outros elementos assim, que já tinham me chamado a atenção na narrativa desde o princípio, mas ali pelas tantas tem um dos trechos, né, acho que a gente não chegou a falar muito sobre o romance assim, especificamente, né, o romance... talvez seja bom explicar. Eu acho que sim. O romance, para quem não leu, ele começa com o narrador, né, com o próprio Calvino se dirigindo direto, e vai me corrigindo, né, Cláudio? Vou dar a minha visão de alguém que não é da literatura. Mas se dirigindo diretamente ao leitor, né, a ti que está lendo o livro. Você, leitor, que agora pegou na mão o livro de Italo Calvino, o livro de um autor italiano muito famoso, não sei o que, recomendo se sentar de forma confortável, e assim vai. Numa digressão razoavelmente longa, em que tu fica ali, assim, e daí você está se confrontando com um texto que não era o que você estava esperando, porque isso está fora do estilo do autor, e não sei o que. E prepare-se. E aí começa um capítulo dentro do livro que se chama, né, o homônimo ao livro, se chama Ser um Viajante numa Noite de Inverno. E aí esse capítulo transcorre numa estação de trem, sem que a gente saiba direito o que é, a gente só sabe que o protagonista precisa entregar uma mala para alguém que ele não sabe bem quem é, e o capítulo transcorre na volta disso, né? E aí o capítulo é encerrado, é cortado e o texto volta a falar contigo de novo. Você estava lendo o Ser um Viajante, não sei o quê, quando de repente o texto foi interrompido, que nem o texto desse capítulo, né? E aí só que agora esse leitor já não é mais tu. Essa parte é mais complicada, né? Não é mais tu, mas é um personagem dentro do livro. Então ele fica o tempo inteiro falando do leitor que estava tentando ler o livro Ser um Viajante numa Noite de Inverno, mas a cópia que ele tinha em mãos estava interrompida. E ele volta na livraria para tentar trocar o livro, porque ele diz, esse livro estava com um problema. O pessoal da livraria diz,
ah, não, beleza, muitas pessoas já vieram aqui para falar sobre isso, a gente vai te dar uma cópia nova e boa, né, assim, certa do livro. E aí começa um outro capítulo, como se fosse a continuação, só que é um outro texto completamente diferente, que não tem nada a ver. E esse leitor, né, agora o personagem do livro, entra no livro, né, começa a gostar daquele novo trecho, e dizer, tá, tudo bem, eu não quero mais ler o Sempre Viajante no Noite de Inverno, eu vou ler esse aqui, que é o Fora do Povoado de Malborn. E aí ele começa a ler, e aí aquele capítulo é novamente interrompido. E ele, putz, mas essa cópia também está defeituosa. E aí ele volta a tentar recuperar esse texto e assim vai o livro inteiro, em que são começos de outros romances narrados dentro desse romance, que na verdade narra a história de um leitor que está atrás de completar essa leitura de um livro que começou lá no início, e aí ele se apaixona por uma leitora que também está na mesma situação, e aí vai rolando toda uma narrativa mais clássica, né, assim, de paixão entre os dois, e essa busca do leitor ao mesmo tempo por esse texto que ele não consegue nunca finalizar, e por uma leitora, e assim vai. É mais ou menos isso. Bom, isso dado, eu já estava assim, né, esse capítulo já é um capítulo avançado do livro, mas um dos capítulos, um desses, né, fragmentos de romance, trata sobre um discípulo, né, e um mestre zen. Então ele tem todo um outro estilo de narrativa, em que o capítulo transcorre sobre a ideia de como a gente vê as coisas. Se a gente vê os elementos em si, se a gente vê as distâncias entre esses elementos, a importância dos espaços vazios para essa criação dessa imagem, do nosso entendimento de mundo de uma forma mais geral. Assim. E aí quando eu li esse capítulo, assim, era isso que eu estava querendo fazer com aqueles trabalhos que eu estava fazendo antes. Né? E ali eu disse, quem sabe eu troco a temática, né, ao invés de fazer com que a minha tábua, né, de pesquisa e meu material de pesquisa sejam imagens, ele se torna um livro, e aí se torna esse livro do Calvino, e a partir dele eu vou pesquisar e tentar entrar no meio desse livro para entender estratégias criativas, para entender elementos que estão ali envolvidos e transformar e fazer, né, obrigatoriamente, a partir daí, uma tradução para trabalhos mais ou menos visuais, né? Vocês estão com um livro em mãos que também, né, assim, também é um livro, mas, né, que pensa o texto de uma outra forma. Assim. E acho que foi mais ou menos por aí que começou toda a história, assim, né? Eu já tinha uma certa afinidade com essa ideia de meta-narrativa, né? Porque essa narrativa está o tempo inteiro, do Calvino está o tempo inteiro falando sobre ela mesma e refletindo sobre ela mesma, assim, né? Isso já era um assunto que me interessava, assim, desde antes de começar a trabalhar com artes visuais, né? Fazer trabalhos mais assim, de pesquisa poética, digamos assim, né? Desde, sei lá, do início da faculdade eu queria entender um pouco dessas ideias de meta coisas, assim, né? Meta textos, filmes que falavam sobre si mesmo, né? Essa coisa assim que tem, porque o que me atraía nessa coisa toda, eu acho que uma coisa que faz sentido a gente conversar um pouco, assim, né? É que a meta narrativa, né? Ou a meta linguagem dá uma certa margem para um aspecto mais racional, ao mesmo tempo que uma análise daquilo que tu está fazendo, ao mesmo tempo que traz uma oportunidade narrativa ou poética, né? Assim, tem duas coisas muito misturadas nessas práticas, assim, né? Tem uma coisa que eu quero comentar sobre isso, mas para isso tem que fazer contar mais um detalhe, ou frisar mais um detalhe do romance, que é o seguinte. Então a gente tem essa narrativa principal, que é a história de amor entre o leitor e a leitora, como a gente viu, né, como o Marcelo explicou, e a gente tem 10 fragmentos, eu acho, são 10 fragmentos, 10 inícios de outros romances, que eles aparecem, aparecem no meio dessa história, cortam essa história, interrompem essa história, tá?
Bom, e esses 10 fragmentos, eles são, cada um tá tentando emular, tá tentando ser parecido com algum tipo, alguma tradição do romance, algum gênero do romance, ou algum tipo de recurso, ou alguma classe de romance, né? Alguma classe de texto, né? A gente tem lá um texto que é muito, muito concreto, cheio de elementos concretos, né? e de informações visuais. Então lá é um romance em que tudo, é o início de um romance em que tudo é muito visual, né? A gente consegue se entender muito bem espacialmente a narrativa, e logo depois, o romance que a gente tem depois é um romance que é ao contrário, né? É um romance onde tudo é vaporoso, onde nada é muito específico. A gente tem uma série de imagens poéticas e explicações de sentimentos e sensações complexas, né? Que mostram que, então, assim, é um tipo de, né? Vamos imaginar assim, para a gente tentar buscar no cânone exemplos disso. A gente está falando, talvez, num caso do Hemingway, né? Num escritor muito concreto, muito objetivo. Não são exatamente, mas é só para ilustrar, tá? Em outro caso, talvez a gente esteja falando da Clarice ou da Virginia Woolf, tá? Autoras que têm né, uma outra natureza narrativa. Não é bem isso, mas é quase isso. Tá? E ao falar de cada um dos gêneros, e ao tentar emular cada um dos gêneros, a gente começa usando esse recurso da metalinguagem e colocando o leitor, né, em interlocução. O texto acaba com uma certa virgindade, uma certa ingenuidade que a gente tem em relação à literatura. Lá, por exemplo, no segundo capítulo, que chama-se Um Viajante numa Noite de Inverno. Nesse capítulo, ele trata o leitor quase como presente na cena que está acontecendo ali, né? Então, o narrador que é o personagem em primeira pessoa, fala. Então agora, talvez você esteja esperando que aconteça alguma coisa, né? Porque geralmente nos romances, esse é o momento em que acontece alguma coisa, né? Ou, preste atenção, como eu não dei muitas informações durante o início dessa história, e como eu não dar informações criou uma aura de mistério, e agora você quer saber o que está acontecendo. Tipo de lições em que a gente daria num curso de escrita criativa. E o que ele está fazendo ali? Ele está quebrando o mecanismo na tua frente, dizendo, viu? Isso que parecia muito natural, que parecia uma narrativa muito fluida, muito verossímil, até se quiser, na verdade não passa de um conjunto de artifícios, um conjunto de recursos, um conjunto de convenções, de ferramentas literárias, né? Então ele está destruindo, né, e expondo o mecanismo literariamente, destruindo, desmontando e colocando as peças uma do lado das outras e dizer, viu, né, isso aqui, tu viu o relógio, é como imaginar um relógio, que a gente sempre olha vendo as horas, né, e parece que é isso, né, um relógio que mostra as horas, e aí vem um relojoeiro, ou que mexe em relógios e desmonta relógios, e desmonta o relógio na tua frente e mostra ali as engrenagens, né, e o negócio aqui que bota pilha, e é assim que gira, e é por isso que o ponteiro das horas anda bem devagar, e ele consegue andar bem devagar com um tipo de relação, com um tipo de relação específico e constante, com o ponteiro dos minutos e dos segundos e tal, e assim funciona. E de algum modo é isso que o Calvino está fazendo, né? Ao mostrar de dois jeitos. Primeiro, porque ele mostra as convenções uma ao lado da outra. Então nós, né, leitores e leitoras experientes de romance, a gente lê os romances às vezes sem se dar conta disso, eles são todos romances, né? E entretanto, o que ele faz é botar um ao lado do outro, fragmentos pequenos que a gente pode, se quiser, ler de um jeito muito rápido, colados um no outro, e a gente sabe que tem algo diferente acontecendo. Mas ele quebrando a terceira parede, é isso que diz? Quarta parede.
quebrando a quarta parede e usando a interlocução do leitor como um recurso meta-narrativo, ele mostra o mecanismo e a gente começa a notar que tudo é mecanismo, que tudo é, de alguma forma, um artifício, uma convenção, né? Então, acontece nesse livro fazer também, quebrar um pouco a nossa visão, a nossa ingenuidade, né? Em relação à literatura, ao nos mostrar o mecanismo. Todo mundo vai notar isso? Não, eu não notei isso na primeira vez que eu li, né? Talvez as pessoas que refletem mais ou que estão interessadas em composição comecem a notar isso de um jeito mais rico, melhor. Não é que vão fazer uma leitura melhor, né? Pessoas com outros interesses farão leituras melhores para outros lados, né? E de alguma forma, eu acho que é isso, né, que o Marcelo fez, tentar também revelar os mecanismos, outros mecanismos também. Tá? Mas eu esqueci da pergunta. Não, mas eu acho que tem uma coisa importante que eu queria só falar aqui, que eu acho que foi muito, muito pontual, assim. Uma coisa que eu achei diferente no Calvino desde o início essas narrativas, ou sempre que existem esses recursos, assim, de pensar sobre o próprio fazer, não sempre, né? Mas com uma certa frequência eles geram uns trabalhos, assim, seja em filme, seja mesma coisa que eu estava fazendo, assim, né, ou textos e tal, muito áridos, né, assim, às vezes vira uma coisa que é só para quem é o conhecedor daquele campo, assim, sabe? Tipo, vira uma perdão a palavra, mas estamos num quórum pequeno, mas vira uma masturbação, assim, né, de que quem está de fora daquele contexto não consegue entrar. E o livro do Calvino, apesar de fazer isso, ele tem pelo menos para mim, ou assim, né, para grande parte das pessoas com que eu falei, ele consegue te captar por esses outros recursos, né, por essas outras... O livro, no final das contas, é uma puta homenagem à literatura, né, e ao fazer da literatura, assim, e esse encantamento que isso gera, eu acho que é muito um gancho para aprender e não afastar o leitor nesse caso. E isso era uma coisa que eu estava achando, inclusive, nos meus próprios trabalhos, assim, sabe? Tipo, eu estou fazendo um negócio que estuda as imagens que eu estou refazendo, mas, assim, é um exercício para mim, mas talvez não seja um exercício para as pessoas que vão chegar e ver esse negócio. E aí eu pensei, bom, talvez esse livro tenha estratégias para fazer isso, assim, porque é uma outra coisa que eu acho que quando tu falou do buraco de minhoca, tu agora marcando de novo, né? Mas tem uma coisa, eu, né, como um leitor não especializado, assim, muitas vezes, a maioria das vezes, né, num romance bom, é aquela velha clichê de tu entrar na história, né, assim, de tu entrar e mergulhar e a narrativa te levar, assim, sem que tu se dê conta de desses recursos e de várias outras coisas, assim, né. E o livro do Calvino, na verdade, fica o tempo inteiro te lembrando e te interrompendo e dizendo, tá, volta, olha só, volta pra cá, isso é um livro, volta pra cá, né? E isso não faz com que o livro fique enfadonho mesmo assim, né? Pelo contrário. Pelo contrário, essa é a operação. E aí, foi aí que eu comecei a pensar muito na ideia da interrupção e na ideia do corte, né? Assim, o primeiro trabalho que saiu disso, e aí acho que tem também, fazendo gancho com o que tu começou a falar agora, assim, né? Que é essa coisa dos gêneros da literatura. Como eu estava trabalhando sobre imagens, né, antes, e desenhando e redesenhando elas, tinha uma certa ideia de gênero, né? Assim, ou de formas. Eu não queria usar essa palavra porque o Léo, o Vicente sabem que é assim, complicada, mas dentro do campo das artes falar em representação, assim, né? Mas falando um pouco, digamos assim, para não falar de representação, de formas de representar, né? De como é que eu vou representar essa cadeira, eu vou usar a expressão de dar a ver, assim, né? Quando eu estou fazendo um desenho, eu estou pensando em formas de dar a ver essa mesma cadeira para alguém que vai olhar esse desenho, assim, né? Então, já era um pouco isso, assim, né? Antes já era isso, quando eu estava fazendo os trabalhos
da série passada, assim, já era como dar a ver as mesmas imagens de formas e formas diferentes, né? Só que eu estava achando que aquilo estava ficando muito amplo. E aí eu comecei a fazer esse exercício de uma forma muito mais concisa, né? Assim, muito mais constrangida, não é a palavra, mas muito mais fechada dentro das folhas, que é aquele trabalho que está lá embaixo, né? O preciso. Ainda antes daquela série, ainda tinha o preciso 1, que era um pouquinho diferente dele, mas aquele é o preciso 2, que são desenhos digitais da mesma folha do ilustro, né? Que é essa árvore que tem a bolinha roxa aqui em Porto Alegre. Inicialmente a folha era uma folha de ginkgo biloba, que é uma folha que aparece no livro do Calvino, justamente sobre a árvore sobre a qual aquele mestre zen e o seu discípulo estão refletindo. Essa está lá embaixo. Está lá embaixo. Só que daí as pessoas começaram a perguntar, o ginkgo biloba, por que o ginkgo biloba, né? Ele é uma folha super característica, super diferente de tudo que a gente vê, assim, da maioria das folhas que a gente vê na nossa volta. E ela carrega uma super simbologia na cultura oriental, e a gente também tem, né, assim, ela tem aspectos medicinais e tal, e as pessoas se identificavam muito com isso, e eu queria que na verdade fosse um trabalho sobre o desenhar, né, sobre as diversas formas de dar a ver uma mesma folha, para fazer o paralelo com o que a gente estava falando, assim, né, de os diversos gêneros da literatura, né, ou os diversos gêneros de como desenhar uma mesma imagem. E não queria que ela fosse sobre simbologias, né? Não queria que as pessoas pensassem assim, que coisa mística que tem por trás desse desenho. Eu queria que realmente o que falasse assim, fosse um exercício mais de estilo. Por isso a folha do ligustro. Por isso a folha do ligustro, que é um tema muito comum, né? Assim, e ela é comum, claro, eu fiz pensando aqui em Porto Alegre, né? Porque eu sou alguém de Porto Alegre, vivo em Porto Alegre, mas ao mesmo tempo ela também é uma folha muito comum, ela não tem nada de particular, assim, em termos de folha, né? Ela poderia ser um ícone de uma folha. Obrigado por ter vindo. Valeu, Muni. E aí foi muito isso, assim, foi aí que começou toda a história, assim. Tá, mas tu deu uma adiantando, né? Tu deu uma adiantada, né? Sobre já como a história começou aí, então a partir desse trabalho, né? Sim. E tu já falou um pouco, né? Acho que nesse processo, pegou, né? Tudo bem, eu lembro que eu estava vendo. Bom, nesse processo né, desse primeiro trabalho que surgiu a partir do livro, né? Tu já sugeriu aí, e não sei se era exatamente isso, né? Se era exclusivamente isso, mas tu já sugeriu aí um jogo de restrição para conceber esse trabalho, né? Sim, sim. E aí, né, eu não sei quem conhece, até que ponto conhece todos os 6 trabalhos, né, que estão aqui, todas as 6 séries. Não são séries, né? Todas as 6. São 6. Né? O vídeo não é série. O vídeo para mim sugere uma ideia de série, porque tipo, né, assim, tem um método que eu poderia refazer, criar um roteiro dentro do... Bom, então todas as 6 séries, elas têm um conjunto de regras, né? Um conjunto de restrições, quase como um jogo, né? Que ela tem que obedecer para que o desenho possa ser feito, a imagem possa ser feita, possa ser concebida. Então, né? Isso, Marcelo, as restrições. Sim. Também já era uma coisa presente, né? Assim, eu já tinha isso como um método. A gente vai fazer um trabalho criativo, assim, né? Vai fazer um trabalho em geral. Eu venho da publicidade, né? Você sabe também. Mas eu venho da publicidade e tem a ideia do briefing,
um campo de atuação em que tu precisa ali dentro tentar achar como sobreviver. Então, assim, eu sempre vi isso não com maus olhos, assim, né? Eu acho que é aquela coisa as restrições são uma forma de pular uma boa parte do trabalho criativo, assim, né? Do vazio, aquele do trabalho criativo. E eu já tinha me colocado nessas restrições que eu estava falando, né? Nos outros restrições de tema, assim, né? Restrição do tema no sentido das imagens que eu estava trabalhando, mas eu estava achando que aquilo estava tudo ficando muito amplo, né? Assim, chegou um momento em que o jogo tinha uma regra tão ampla que tudo valia, né? Assim, eu fui começando a colocar elementos ali dentro e aí, isso vale, isso também é do jogo, e ela pelas tantas quebrou o interesse, assim, né? Quebrou a lógica de pensar num tipo de restrição. E aí eu comecei a fazer esses desenhos das folhas do Preciso Uno como uma restrição, assim, muito mais absoluta, né? Assim, uma folha, um tipo de folha, um tema e tal. E aí eu percebi, né? Assim, já querendo pensar o livro como também, né, uma segunda restrição, uma segunda camada de restrição, uma segunda temática. E aí eu já estava entendendo um pouco o campo onde é que o Calvino estava inserido, assim, né? Já estava me ligando, assim, né, me dando conta de que o Calvino também, em diversos momentos da sua... Né, eu já tinha lido outros livros, mas, assim, percebendo isso de uma maneira mais corpórea, digamos assim, que o Calvino... essa ideia do jogo era muito mais importante para o Calvino do que talvez uma leitura inicial. Eu já tinha tido contato com os 6 Propostas, né, que é um livro também do Calvino, que ele fala sobre sobre a própria escrita, né? E aí eu estava pensando em com que outras restrições eu podia começar a trabalhar. E aí eu vi nesse trabalho, um trabalho muito preciso, né, um trabalho sobre paisagem, além de ter os gêneros, né, dentro, assim, as várias possibilidades de dar a ver uma mesma folha de várias maneiras diferentes. Eu estava pensando comecei a pensar nos grandes cânones, ou nos grandes objetos ou gêneros das artes visuais, né? Então, paisagem, retrato, natureza morta, né? Como uns temas que eu gostaria de abordar. E aí eu pensei, esse trabalho, que é sobre folhas, no final das contas é sobre paisagem, né? Ele é um trabalho que é, de alguma forma, sobre uma ideia de uma paisagem, de uma árvore imaginária e uma árvore fictícia que eu estou construindo, que é, ao mesmo tempo, um catálogo de todas as formas que eu consigo pensar e que eu vou pensando de como representar, de como apresentar essa mesma coisa. O que eu vou fazer sobre paisagem? E aí eu já estava fazendo algumas outras iniciativas, e aí pensei relendo o livro, por sei lá qual vez, o primeiro capítulo que fala que é o primeiro capítulo, né, o primeiro fragmento de romance apresentado no livro, que é o próprio Ser um Viajante. Lá pelas tantas tem um trecho que fala justamente sobre tu não estar entendendo o que está acontecendo, né? Assim, o Calvino está dizendo, não está explicado, esse romance não está andando e ele está como se fosse enevoado. É como se tu estivesse vendo as páginas pelas janelas embaçadas de um velho trem, como se sobre as próprias frases pairasse uma nuvem de fumaça. E aí eu pensei, como como eu faria um trabalho em que o próprio trabalho está enevoado, como é que o trabalho está coberto por uma nuvem de fumaça, né? E aí eu poderia fazer isso literalmente, né? Poderia pegar e fazer um desenho qualquer e cobrir de fumaça, enfim, tinham várias possibilidades. Eu já estava querendo investigar a paisagem, eu já tinha, assim, né, algumas iniciativas de pensar, assim, em paletas de cor, e aí talvez essas coisas possam se unir.
E aí foi aí que surgiu o outro trabalho, que é o Vago, que é aquele dos cadernos, que está lá embaixo, né, os cadernos das paisagens, dos catálogos de cor. E aí fechou, e aí para mim fechou um início de... Ali eu vi assim, o livro rende como método, né, como material. E essa ideia de restrições por um lado, né, assim, de restringir o tema, também pode dar margem para vários outros trabalhos. Tá, mas vamos pegar o Vago, por exemplo. Tenta enumerar quais eram as restrições. Assim, objetivamente as restrições, o jogo de restrições. A restrição era, primeiro, trabalhar sempre com a mesma grade, né, que eu criei um stencil, né, peguei uma chapa de raio-x, fiz uns buracos, fiz uma grade ali dentro, e eu só pintava com aquarela dentro desses buracos. E o objetivo, né, o processo era parar em algum lugar que eu achasse interessante, que eu achasse que me chamava a atenção por algum motivo, e tentar fazer uma catalogação das cores daquele instante naquela paisagem, né, naquele determinado lugar. E até que eu, né, chego num resultado específico e que eu acho que tem uma relação, né, já tem, assim, para mim já é suficientemente uma catalogação daquelas cores. E aí o desenho está terminado, né, cada trecho dentro do caderno está terminado, e eu anoto as coordenadas geográficas e data e hora, né, coordenadas do GPS, data e hora. Tá, então deixa eu só retomar, né, porque talvez tu com vários pressupostos tu já sabe o que tu fez, né? Sim. Então, bom, todo mundo deve ter visto lá embaixo, né? É uma sanfona, que o Marcelo chama de livro, é um livro em formato de sanfona, que foi escolhido de sanfona justamente em virtude da exposição, né? Para facilidade de expor, né? E se vocês verem, tem um quadriculado de cores em cada um deles. E que cores são essas? São as cores das paisagens, daquela coordenada geográfica específica que ele nos informou ali, e como nos informou a data e a hora, a gente sabe de que época do ano. Então a gente sabe que essas aqui são as cores, sei lá, de algum lugar, não sei nem se tem, mas da redenção na primavera. Então essas aqui são as cores da redenção da primavera. Essas aqui são as cores de dentro de um navio que está, sei lá, na costa da Bahia no verão. E a gente tem ali tá melhor, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É a obra que está o trabalho que está ali no banner, né? Então são paisagens, se a gente pensar, são paisagens, né? São paisagens. Só que são paisagens, na verdade, a paleta, pode falar assim? Sim. É a paleta daquela paisagem, a paleta daquele lugar específico, né? Vocês podem pegar o trabalho e esperar o dia exato, procurar as coordenadas geográficas e ir lá comparar e dizer, é bom esse guri, né? É muito interessante, né? Eu queria que, né, lá atrás também do trabalho tinha uma ideia de entender as cores de Porto Alegre, assim, né? Entender que paleta, assim, porque lá atrás eu tinha visto umas pinturas do Rafael Sanzio, né, que estão no Vaticano e tal, e tem uma ideia de pintura ali, assim, que envolve uma paleta que se tornou clássica na história da arte, que é a paleta mediterrânea. Eu queria ver o que era, assim, o que eu iria, né, de alguma forma ver o que é essa paleta de Porto Alegre, né, e dos entornos, porque é um caderno de viagem no final das contas, né, para vários lugares onde eu vou, eu levo ele e faço esse exercício continuadamente. Assim. Tá, então objetivamente as restrições eram? A restrição era não figurar, era fazer uma paisagem de uma forma, né, não figurativa, nublada, uma abstração geométrica da paisagem, então seria a forma de falar disso, assim, através de uma grade e coordenadas geográficas. Legal.
Tá. E aí eu pensei no livro, né? E aí o livro começou a entrar, assim, na verdade o livro se confirmou como esse material de trabalho. E eu comecei a investigar, descobrir, né, assim, enfim, tive contato com a ideia desse campo da linguística, que é uma análise mais estatística dos textos, né, uma análise mais física, deveria dizer, talvez quase, né, de texto, de aspectos mais físicos do texto, né. E aí comecei a fazer isso com o livro, assim, comecei a investigar o livro a partir de um programa que cria estatísticas, né, a partir de pesquisas ali, tu vai criando pesquisas no livro. E aí comecei a me dar conta, e eu acho que também uma pergunta que tu tinha feito lá atrás, assim, né, tipo, que coisas que me viram, né, ou me vieram à cabeça, assim, eu já tinha visto, né, elas, ou já tinha observado elas de alguma maneira, mas nessas pesquisas foi começando a ficar muito mais claro coisas do tipo assim, cara, é um livro que fala, bom, isso é impossível de não notar na primeira leitura, mas é um livro que fala sobre o próprio ato de ler, assim, né? Então, tu vai fazer uma pesquisa estatística das palavras que mais aparecem no livro, tem entre as primeiras, assim, sabe? Entre as primeiras palavras, leitor, leitora, livro, literatura, né? E se tu for pensar isso num livro num romance, né, tradicional, é impensável que essas palavras vão estar entre as 10 mais faladas, assim, né? Porque quantas vezes num romance, sei lá, quantas vezes no Crime e Castigo se fala sobre leitor, ou quantas vezes deve estar escrito literatura lá dentro, assim. E aí eu comecei a pensar que eu queria também, né, se eu ia continuar trabalhando sobre esse livro, eu queria fazer trabalhos que também falassem sobre ele ou que apresentassem esse livro de alguma forma. E aí foi que surgiu o trabalho que está lá embaixo, que é o vídeo, né, que é o capitular, que era uma outra forma, assim, uma outra ideia, né, de como é que eu vou apresentar esse texto. Tá, eu poderia apresentar em formato de texto mesmo, assim, sei lá, selecionar trechos, né, e fazer uma grade daqui a pouco, como eu fiz nos outros trabalhos, e botar uma grade de citações, assim, né. Mas naquele momento eu estava meio que também um pouco reticente com os textos. Assim, eu tinha feito uma exposição anterior que tinha uma cacetada de texto, assim, tinha muito texto apresentado para as pessoas que iam, assim, né. E aí eu não estava muito afim de repetir isso, assim, né, em trabalhos. Então, quem sabe eu vou ler esse trabalho, né, vou ler esse livro e vou apresentar ele de alguma maneira. E aí comecei a tentar pensar em que forma, né, que eu, enquanto um artista visual, leria ou apresentaria esse livro para as pessoas em uma exposição. E aí eu comecei a pensar num método de escrita, né, assim, de como costurar um texto por dentro do texto do Calvino. E aí, através desse programa, né, desses programas que analisam o texto, eu fui identificando trechos que me interessavam e que começavam e terminavam com palavras que para mim eram caras por inúmeros motivos, assim, né? Então, daqui a pouco, um dos trechos ali começa falando e aí termina a frase com não sei o que, leitor, né? Que é um trabalho, que é uma palavra que aparece muito no livro. Aí eu ia atrás de outra frase que começava, ou, né, que tinha leitor lá pelas tantas, e ligava essas duas frases. Aí eu comecei a pensar nesse trabalho como um jogo, de fato, né? Como um jogo de escrita, assim, como um método de escrita mesmo, né? E aí apresentar isso na forma de leituras mesmo, né? De ler esse texto como um roteiro e construir um vídeo que fosse também uma grade em que esses trechos vão oscilando e costurando uma narrativa que, assim como a narrativa do Calvino, né, ou pelo menos era isso que eu queria lá quando eu estava fazendo, essa narrativa nunca evolui, né? Ela anda um pouco e é retomada, ela está sempre em um estado de latência, né? Que era uma coisa que para mim era importante, é um tipo de trabalho que me interessa, assim, né? Um tipo de narrativa em qualquer trabalho de literatura, música, artes, trabalhos mais visuais, né?
Me interessa assim, essa ideia de uma certa latência, de uma coisa que permanece num campo assim, de se construindo e se dissolvendo, se construindo, se dissolvendo, se construindo, se dissolvendo. Tá, então o texto esse era, na verdade, estava lendo o texto do livro, tirando fragmentos do meio do livro. Isso, exato. Fazendo saltos, né, de um momento para o outro e continuando lendo a história. Sim. E criando um outro sentido, eu acho. Né, assim, um sentido muito mais vaporoso, né? Esse é um trabalho que tem um sentido muito mais vaporoso, assim, né? Eu acho. É difícil de construir uma narrativa, é difícil de tu entender uma narrativa intencionada a partir dali, ainda que tu fique sempre, a gente está o tempo inteiro tentando construir sentido, não interessa o que nos apresentam, assim, né? Claro. A gente sempre oferece uma massa de dados para uma pessoa de qualquer natureza que ela seja, está sempre tentando construir um sentido a partir daquilo ali, assim, né? E era um pouco como jogar com isso que eu queria nesse trabalho, assim, né? É uma narrativa que tem pensando na língua, né? Todas as funções da língua estão ali colocadas, assim, claro, tem frases, tem trechos maiores em que tu consegue entender mais um pouco do que está sendo falado, entender esses contextos, assim, né? Imagino que uma pessoa que não leu o livro, talvez, mesmo assim, daqui a pouco tem uma ideia de sei lá, um trecho de romance que está falando sobre um cavalo, um cara que está andando ao lado de um rio e não sei o que, tu já consegue entender o clima, né? Até pelas escolhas do próprio Calvino e do tradutor aqui, né? Que daí sugere uma pergunta, né? Quem é? Tu tem um texto lá, né? Tu tem um texto, tu tá lendo um texto, né? De quem é o autor desse texto? Sim. É o Calvino ou é o Marcelo? Quem é o autor desse trabalho? Quem é o autor desse trabalho? Ou mesmo do texto, né? Sim, sim. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Tu tem uma ideia de qual é o... Tu já chegou a pensar em investigar, passa para o trabalho investigar qual o máximo de dissolução que a obra consegue ter e manter algum sentido ligado ao original, porque tu falou que essa latência tem a ver com constrói e desconstrói nesse tempo, assim, né? Tu está desconstruindo lá e reconstruindo lá. E não sei se tem um formato mínimo, porque, tipo assim, não sei se tu vai falar ainda das palavras de todas apenas uma vez e tal. E para mim tem muito. Eu quero entender assim, se tu acha que tem um formato mínimo que ainda conserva, para que é um pouco a grande pergunta do Cristiano, que é, né, tipo assim, em que momento se perde a autoria, assim, né? Tipo, no momento se dissolve e não é mais nem uma referência, sabe? Sim. Não sei se faz sentido a primeira pergunta. Absolutamente, porque assim, e acho que tem tudo a ver com esse momento do papo, porque um pouco esse livro, né, o Desmontagem, é total isso, né, assim, é tipo, dentro de uma lista dura, né, ali dentro de uma lista que elenca as 100 palavras que mais aparecem no livro, se tu lê ela com cuidado ou com atenção, né, tu vai parar para pensar, tá, mas que livro que fala sobre leitor tanto, que livro que fala sobre leitora, sabe? Quando tu for ler o livro, né, na sua linha narrativa normal, vai ser, já tem indícios ali do que isso acontece, né? De como é que isso se forma, assim. Eu acho que o vapor do livro do Calvino está muito colocado nessa desestruturação, sabe? Em relação a isso que tu está perguntando. Acho que a estrutura mínima é uma pergunta que está o tempo inteiro nos trabalhos, assim, sabe? Tipo, naqueles trabalhos lá das letras, né? Tipo, eu fui atrás das formas, das letras, das tipografias que fazem as edições do livro que eu tenho, assim, sabe? O que ainda está ali do livro, ou o que se conserva, sabe? Alguma coisa se conserva, porque, né, assim, eu sei que quando a gente lê, de novo, acho que volta lá um pouco do que a gente estava falando no início, assim, né? Quando uma pessoa não é um leitor interessado, entre aspas, não é um leitor do campo, qualquer que ele seja, assim, né? As coisas são muito mais transparentes, né? Tipo, eu sou alguém do design
Então, quando eu leio um livro, eu estou olhando a tipografia e eu estou pensando, essa tipografia tem informação ali, assim, né? Ela não é transparente, essa tipografia também tem um meio de transferir informação e que faz com que um livro editado, assim, né, com textos muito parecidos, ainda que traduzidos por pessoas diferentes, né, em traduções diferentes, que já é um troço enorme, mas faz com que o livro tenha uma experiência completamente diferente numa edição e na outra, assim, né? E aí eu acho que talvez seja um pouco desse exercício, assim, seja um pouco dessa ideia. Na verdade, tudo é função de leitura, né? Quer dizer, a gente lê um texto e acha que está se relacionando com o texto do livro. Compra lá a cópia que interessa, né? E acha que a gente está se relacionando exclusivamente com o texto, né? Quer dizer, tu vai gostar ou não gostar, ou vai formar sentido a partir do texto. E não, né? Tu vai formar o sentido por algo tão pequeno quanto a tipografia, mas pelo nome, né? Porque tem um nome hoje em dia, né? No Ocidente contemporâneo, todo livro tem um nome na capa, então pelo nome que está na capa de quem supostamente escreveu o livro, né? Também se tem um selinho de prêmio ou não prêmio na capa, e onde tu encontraste esse livro, onde tu comprou, tudo isso concorre para a formação do sentido, né? Não é puramente o texto, não existe essa ideia de acesso direto ao texto, né? Acesso não mediado ao texto, né? Ele sempre é mediado de alguma forma por elementos externos que não são texto puramente. Mas se eu te entendi, Menezes, eu trouxe algumas coisas para mostrar se tivesse ensejo, né? Eu trouxe esse aqui, que é um livro, não sei se tu conhece, talvez tu conheça, do Jonathan Safran Foer. Olha que legal que ele é, ó. Tá vendo? O Pedro atacou. Meu filho recortou todo. Não, o autor partiu de um conto que ele gostava muito, que chama Rua dos Crocodilos, do Bruno Schulz. E tirou a palavra, que é mais ou menos a coisa que o Marcelo fez. Mas aí no trabalho do Marcelo a gente viu o sentido se mantendo, e a gente ainda sabe que é do livro. Aqui não, né? Aqui se tu leres o livro, dá para fazer um jeitinho que é meio roubar no jogo para ler esse livro. Que é da seguinte forma. Vou passar o livro aí para vocês verem. Para a gente trocar umas cepas de coronavírus, né? Se tu colocares assim, ó, um papel branco atrás de cada página, a gente consegue ler só as palavras que sobraram. E esse livro está contando uma outra história, que não tem nada a ver com a história original. Então o Foer cavocou aqui dentro e encontrou uma outra história, né? Que é uma história que a não ser porque a gente sabe dessa história e porque Tree of Codes é também um anagrama de Crocodile Street, tá? A gente não tem acesso à história original de nenhuma espécie, a não ser palavras. As palavras aqui que o Foer usou são palavras não do Foer, do Bruno Schulz, né? Mas é uma questão que se mantém na mesma espécie, né? São graus diferentes, mas se mantém na mesma espécie. A história é de quem? A história é do Marcelo ou é do Ítalo Calvino? A história é do Bruno Schulz ou a história é do Foer, né? Ou a partir de um ponto de quão radical seja, bom, é compartilhado, de alguma forma é uma autoria compartilhada, né? É interessante pensar que o Foer ele é escritor, né? Ele sim. Isso no seu próprio... Claro. Assim, eu acho interessante isso do Marcelo não ser um cara das letras. Claro. Mas o Foer, de certa forma, também, muitos livros ele usa muita imagem. Então, também vai ter essa coisa, acho que, da busca das visuais pelas letras. E em outros livros a questão do uso de fotografia, o uso de recursos visuais que sejam presentes na literatura. A gente está sempre buscando esse lugar híbrido, e esse lugar híbrido é um lugar da seguinte forma, se isso aqui tivesse numa sanfona e colocado ali embaixo, ele não seria literatura, ele seria artes visuais.
né? E eles ainda assim seriam o mesmo texto, né? Então, coisas tão simples quanto dizer o que é literatura, né? Que parece tão básico conseguir definir literatura, é muito difícil definir literatura, né? Em grande parte, não, por um dos motivos é que depende do lugar, depende não só do objeto, mas também do lugar onde a gente encontra o objeto, né? Então, sim, mas o lugar dele é na literatura. Se a gente pensa nos trabalhos da Hélida, alguns dos trabalhos da Hélida, se a gente encontrasse um livro, a gente talvez dissesse que são livros de poemas, né? Ou tipo, sei lá, né? Bom, a gente diria que é literatura, talvez. Algumas coisas a gente vai dizer que não é livro de artista, que é literatura. Tá. E, bom, ela não é literatura porque os trabalhos estão no museu, né? Porque estão expostos, né? Então, sim, né? É isso aí, de alguma forma. Se está de pé, é artes visuais. Se está sentado, é literatura. É alguma coisa assim. É um dos critérios. Parece simples, mas não é simples, né? Sim. E aí, eu acho que aí também, né, pelo menos para mim, salta uma questão, e daí, né, Léo? Qual é a operação mínima que tu faz para um trabalho ser teu, assim, né? Esse livro, né, assim, meu conhecimento desse livro é pré esses trabalhos, assim, né? E eu achava muito foda, assim. Eu nunca cheguei a ler o livro de fato, porque é um livro de difícil acesso, mas só a ideia, sabe? Só a história, assim, escrever um texto a partir de outro texto, usando todas as palavras ali, já era uma coisa que estava que já me perseguia, assim, né? Que eu queria fazer de alguma forma. E aí volta lá, né, assim, qual é a partícula mínima, porque essa ideia de ler um texto através dos aspectos mais físicos do livro está apresentada no Calvino, né? Isso já está, assim, um dos personagens lá, que é a irmã dessa leitora, né, que o leitor, o personagem principal, se apaixonou. A leitora, né, é uma leitora apaixonada. Ela é uma leitora da literatura como alguém que gosta do romanesco, né, assim, enquanto encantamento, enquanto identificação e enquanto paixão, no sentido assim de mergulhar no livro, né. E a irmã dela, por oposição e, né, por uma esperteza do Calvino, é uma leitora analítica. Então ela é uma leitora interessada no sentido de alguém que estuda o campo como um pesquisador de fato, assim, né? É mais que isso, né? Ela é interessada em algo que está muito na moda hoje nos departamentos de literatura do Brasil e dos Estados Unidos, pelo menos, que é a relação da literatura com a sociedade, né? Então ela se importa muito também com o que o livro está fazendo com a sociedade, o que a sociedade faz com o livro, né? Que hoje é basicamente a única discussão nos programas de pós-graduação. E sim, tem isso também, né? Tem traços desse livro que são muito engraçados, de quão apurado é o Calvino para olhar. Ele não olha muito para a academia, mas ainda assim ele olha. E de quão apurado ele é nesse olhar, né? E aí tem várias piadas sobre a academia, né? Sobre a universidade. E essa leitora lá, pelas tantas, ela sugere isso mesmo, assim, né? Ela sugere que a leitura, na verdade, é que tu pode ler um livro a partir das estatísticas que estão envolvidas nele. E aí eu pensei, vou usar isso como uma estratégia de trabalho, assim, né? Até que ponto foi algo que eu fiz, ou até que ponto isso era um negócio que já estava sugerido no Calvino, também é um interesse meu, assim, né? Esse trabalho surge, o livro, no caso, né? As montagens surgem por vários motivos, assim, né? Pensando lá atrás, né? Eu estava trabalhando com os cânones ou com os grandes gêneros da arte, assim, né? Então, paisagem, se eu estava, por um lado, falando de paisagem, se eu estou falando de paisagem nesse trabalho, eu não preciso. Uma outra possibilidade de trabalho era trabalhos de arte mais conceitual, que vão falar sobre texto, que vão, né, assim, falar sobre a arte como uma ideia. E aí, daí eu cheguei no livro, assim, né?
por outro lado. E pensar um pouco nessa ideia de autoria mesmo, de quanto é meu esse trabalho, quanto está ali colocado, assim, né? Mas claro, todas as iniciativas, todas as, assim, fora essa, mas as formas de investigação são coisas que eu tive que ir atrás, assim, né? Então, assim, vou contar quantos pontos tem no livro e apresentar eles um atrás do outro. Vou contar quantas vírgulas tem no livro e apresentar todas elas uma atrás da outra. E aí, assim, o encantamento também desse processo, assim, sabe? Da minha parte, no caso, né? Assim, quantos espaços em branco tem no livro, né? Então, são 73 mil, não sei. Quando tu enfileira eles um atrás do outro, dá um espaço que não é um espaço que eu diria que seria um espaço de todos os espaços do livro, assim, né? Dá uma quantidade de páginas muito pequena. Então, assim, se lá eu também embaixo eu estou falando sobre os espaços entre um desenho e outro, ou aqui sobre, né, um momento e outro, ou entre uma cor e outra, quando eu vou olhar esses espaços do próprio livro, eles também viram um tema, assim, né, lá dentro do desmontagem, assim. Ou outras coisas, né, tipo assim, vou catar todas as aparições de leitor dentro do livro, vou enfileirar elas e vou trazer junto a palavra que está ali do lado, assim, né? Aí daqui a pouco essa estrutura, essa restrição, né, assim, de esse jogo, para assim falar, cria um texto ali dentro, cria um interesse narrativo que também é da mesma ordem do filme, sabe? Né? Cria uma certa, que não é uma narrativa, mas é que é uma certa proto-narrativa ou uma narrativa latente, sei lá. Mas é que mantém uma relação com o livro, né? Que mantém total. Total, né? Porque ainda que a gente não esteja lendo a narrativa, no sentido de um enredo, né? A gente está tendo acesso a coisas como, por exemplo, o campo semântico, né? Algo parecido com o campo semântico, né? O assunto, né? Enfim. Sim. Né? Por favor. Eu vou perguntar que acho que você estava falando agora, que eu acho que talvez seja pré a construção da obra atual. Que momento que tu disse, bom, acho que essas formas são suficientes para representar o livro, não representar, mas para falar do livro ou conclusões dar-se até do livro. E que momento que, porque não pode ser infinito, mas são várias maneiras, né? Então, assim, fez escolhas. E daí a pergunta é, essas escolhas elas foram pré-definidas ou elas foram surgindo até saciar, talvez, essa vontade, enfim, de finalizar? Não, elas foram bem surgindo, assim, né? Eu inicialmente tinha uma ideia de trabalhar em pares, né? Assim, então, eu comecei falando de paisagem, por exemplo, tá? E aí eu tinha uma dupla de trabalhos que é o vago e o preciso, né? Assim, e aí eles têm uma relação bem... Oi? Antagônica, mas ao mesmo tempo, assim, ela é rebatida no seu antagonismo, assim, né? Porque o vago é super preciso ao mesmo tempo, assim, ainda que a catalogação das cores não seja precisa, ela tem uma data, uma hora, um ponto geográfico muito específico, assim, né? E o preciso é um exercício muito vago, um exercício muito mais amplo, muito mais, né, dá muito mais margem para mais coisa do que o seu antagonista. Mas foi porque eu fui sentindo necessidade de algumas coisas, né? Eu fiz esse trabalho e eu pensei, bom, esses trabalhos estão super relacionados com o livro, mas agora eu preciso fazer alguma coisa que esteja, ou que apresente esse texto de uma forma mais física, mais direta. E aí eu fiz o Capitular, que é o filme lá de baixo. Aí, a partir disso, assim, várias dessas pesquisas, tem várias coisas, na verdade, eu tenho várias anotações em cadernos e tal, que são começos de trabalhos que não foram para frente, assim, né? Eu fui fechando esses trabalhos que estavam aqui, que são o corpo de trabalho que eu apresentei lá também, né, no mestrado lá, mas como um trabalho em processo, realmente, assim, sabe? A partir de agora eu poderia pensar vários outros trabalhos que dessem conta de outras coisas do livro que me interessassem, assim, né? Então, tipo,
Por exemplo, assim, né, eu estava falando eu tinha feito o preciso, que tem essa ideia de distância, o vago, que já tem essa ideia um pouco mais, né, assim, mais apresentada, mas eu não tinha feito um trabalho de corte, de fato. E para mim o corte é a estratégia que mais salta no livro, sabe? É um negócio que para mim é assim, o livro é sobre corte, é sobre cortar a narrativa, é sobre, né, cortar um texto em suas partículas menores, etc, etc. E aí eu pensei, eu quero fazer um trabalho sobre corte, de fato. E aí surgiu o trabalho das conchas, né? Então, assim, o tema desse trabalho é o corte, sabe? Como uma apresentação de fato, assim, né? Então, o tempo todo, e aí eu acho que também volta lá no Calvino e volta nessa ideia de coisas que aparecem em um determinado momento, que ressurgem em outra, mas ocupando uma outra função ou estabelecendo relações que tu não consegue precisar de fato. Mas o tempo inteiro os trabalhos estão se referenciando aqui, assim, né? Então, assim, o trabalho das letras lá vira a capa do livro de desmontagem. Tem um pedaço do vago que é o stencil, está colocado dentro dele. As conchas aparecem, né? Assim, essa ideia da grade aparece em outro lugar por outra coisa. Assim. Então, meio que o Calvino fala no texto, essa leitora identificada, a leitora, né, por quem o leitor é apaixonado, uma hora fala que ela gosta de autores que escrevem como uma boboreira cria abóboras, sabe? Como se autores que escrevem de uma forma muito natural e sem artifícios, como se a escrita fosse um exercício de colocar uma palavra depois da outra, assim, de uma forma muito espontânea. E eu esses tempos que eu estava pensando nisso, é meio total anedota, assim, né? E é meio besta. É bem besta, na real, mas eu vou falar. Porque eu, de alguma forma, gosto de trabalhos, né? De coisas que se criam como uma cebola, sabe? Em que tem camadas e camadas que se relacionam, mas que se tu for tentando mergulhar nelas, tu vai chegar numa coisa que, sabe, assim, que se desfaz. Que, tipo, lá no final das contas, elas se relacionam, beleza, né? Tu consegue ter um trânsito, assim, ou penetrar naquilo ali, mas não tem um sentido último, sabe? Não tem uma última camada que esses artifícios estão protegendo e dizendo assim, o que eu quero te mostrar é isso aqui, sabe? Então, assim, todos esses trabalhos se relacionam com o livro e vão apontando para algumas coisas dessas, assim, mas como não tem esse fim último, como não tem esse núcleo para mim, e como eu não quero... Inclusive, eu não gostaria que tivesse esse núcleo. Eu acho que ela talvez cresça como uma cebola, assim. O Caligares dizia, para fechar, então, como estação... Fechar, né? São 8? São 8, né? Então. Fechar como estação, só para vocês irem pensando para casa, crianças, né? Que a gente ouve as pessoas dizendo, de vez em quando, mas aquela, né? Mas tal pessoa não gosta de mim pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho, só pela minha beleza, né? Com uma ideia de que a gente seria uma cebola e que lá dentro teria a essência. E o Caligares diz que não, a gente diz que a gente é as camadas da cebola. Quando tirar a tua beleza, tirar o que tu tem, tirar a tua história de vida, lá dentro não tem tu mesmo, tem nada, né? A gente não tem essência, o que a gente tem é só as cascas da cebola. É muito legal, né, pensar assim. Não é tão bom. Tá. Não, mas eu acho que é isso? Alguém? É isso. Alguém gostaria de falar? Mas agora eu acho que faz muito sentido, porque tu, no final, que não é final, tu dá indicações para o teu público de como fazer elas, de replicá-las. Dá um indicativo metodológico de como fazer, que é um sinal de reverberar, né? De continuar e já não, e é mais parte da discussão de se você fizer é parte minha, porque eu vou dizendo, aqui é o autor disso aqui, eu vou seguir a minha instrução. Eu não sei, cara.